Bom dia a todos, meu nome é Gabriel, sou aluno da Faculdade de Medicina e eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica desenvolvido sob orientação da doutora Valéria. Então, que tem como título a avaliação dos pacientes com hemoculturas positivas para bactérias gram-negativas não fermentadoras nas unidades de terapia intensiva do Hospital Universitário de Brasília entre 2021 e 2022. As características clínicas dos pacientes, agentes infecciosos, perfil de sensibilidade e desfecho de internação. Então, como introdução, a gente tem que as infecções de corrente sanguínea é um dos principais causadores de mortalidade nas UTIs brasileiras. E o tratamento dessa condição depende, então, de uma antibiótico terapia, que no início vai ser empírica, que é um sequestro infeccioso, que tem um espectro adequado, que seja suficiente para cobrir as bactérias daquela localidade, mas também que não seja ampla a ponto de induzir resistência de forma desnecessária. E dentro da agentes causadores de infecção de corrente sanguínea, a gente destaca os gram-negativos não fermentadores, como Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii, que têm crescido em incidência e estão associados a uma mortalidade muito alta e taxas crescentes de resistência a antimicrobianos. Então, os objetivos desse estudo, enquanto desfecho primário, é descrever o perfil dos hemoculturas positivos do hospital, Universidade de Brasília, entre 2021 e 2022, bem como as taxas de resistências aos antibióticos. Enquanto que o desfecho secundário seria descrever os dados clínicos demográficos dos pacientes identificados como portadores de infecção de corrente sanguínea por agentes gram-negativos não fermentadores. O método desse estudo, em primeira etapa, consiste em identificar as hemoculturas positivas da UTI do hospital universitário nesse período, através dos dados fornecidos pelo laboratório de microbiologia do hospital. E a segunda etapa consiste em coletar os dados dessas hemoculturas quanto ao agente recuperado e qual o perfil de resistência dele a antimicrobianos. A terceira etapa seria, naqueles pacientes que tenham infecção de corrente sanguínea por agentes não fermentadoras, fazer uma revisão de prontuário para levantamento dos dados de características clínicas, como idade, sexo, tempo de internação, score de SOFA e outras coisas mais. Então, os resultados desse estudo. Inicialmente foram identificadas 260 hemoculturas positivas nas UTIs do Hospital Universitário de Brasília entre 2021 e 2022, sendo 135 em 2021 e 125 em 2022. O gráfico ao lado mostra qual é o agente presente na hemocultura. A gente nota que 150 delas tiveram agentes gram-positivos, 25 gram-negativos não fermentadores, que são alvo do estudo, 81 gram-negativos fermentadores e 2 positivas para fungos. Entre as gram-negativas não fermentadoras, que eram 25 culturas, a gente vê que o agente mais prevalente foi o Acinetobacter baumannii, com 14, e Pseudomonas aeruginosa com 8, e além disso tinha a presença de Acinetobacter, Glucoderia e Streptococcus. A tabela ao lado mostra então a resistência aos antimicrobianos dentre esses agentes aí que foram citados, e a gente destaca uma alta resistência global aos antimicrobianos testados, destacando principalmente a resistência aos carbapenêmicos, como meropenem, também a cefepime, ampicillin sulbactam e a piperacillina tazobactam, que são antibióticos de alto espectro, muito usados no tratamento da infecção de corrente sanguínea de forma empírica. Então, todos esses têm uma taxa de resistência maior que 70%, o que é muito alarmante. Os pacientes apresentavam um perfil de múltiplas comorbidades e tinham todas internações longas, com múltiplos dispositivos invasivos. Então, a maioria dos pacientes, a média deles foi de 56 anos, com os extremos de idade entre 18 e 82. 62% eram homens, e no momento da positivação da hemocultura apresentavam, de base, em média, várias comorbidades. Esses pacientes estavam internados em média há 20 dias, no momento da positivação da hemocultura, e o tempo entre a hemocultura positiva e o desfecho da internação foi de mais de 22 dias, dando um tempo total de internação médio de 36 dias, e todos esses tempos variaram muito, com um perfil heterogêneo de internações que tiveram essa hemocultura positiva. O desfecho das internações, então, foi óbito em 91% dos casos, e foi alta em apenas 8,4% dos casos. E, para ajudar a entender esse desfecho, também foi calculado o score de SOFA de cada paciente. O score de SOFA é uma ferramenta clínica em que se avalia a disfunção de órgãos sistêmicos no contexto da sepse, que ajuda a gente a prever mortalidade e ver o grau de acometimento dessa infecção de corrente sanguínea. Então, a gente calculando os nossos pacientes, 6 pacientes pontuaram de 0 a 6, o que nos dá uma mortalidade prevista de até 10%. 5 pacientes pontuaram de 7 a 9, que dá uma mortalidade prevista de 15 a 20%. A maioria, ou seja, 11%, pontuou entre 10 e 14, que nos prevê uma mortalidade de 40 e 60, e apenas 2 pacientes pontuaram mais de 15 pontos, que prevê mais de 90% de mortalidade. Então, para a discussão da artigo, a gente traz primeiro que aquele perfil de hemoculturas mostrou um predomínio de agentes gram-positivos, que é muito difícil de distinguir infecção de contaminação. Porém, apesar disso, mesmo assim, a gente tem um número relevante de agentes gram-negativos não fermentadores, que a princípio todos são infecção, nenhuma contaminação, que correspondem a 10%, então é um evento prevalente nas nossas UTIs com uma alta mortalidade associada. Isso nos mostrou a presença de um microbiota multiresistente circulante no hospital universitário, e diante desse contexto, o meropenem aparece como um antibiótico de tratamento empírico mais adequado no contexto da instituição. Apesar disso, o estudo viu uma alta resistência a carbapenêmicos, e esses dados de resistência eles são concordantes com o que se encontra na literatura de outros lugares e os dados reportados pela Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal. O grande ponto foi encontrar uma mortalidade de 91%, que é muito discrepante. A literatura fala traz que, em média, para as infecções de agentes não fermentadores, como Acinetobacter, Pseudomonas, a mortalidade em média dos estudos é de 20% a 50%, e o próprio score de SOFA previa uma mortalidade menor. Então, a mortalidade do estudo foi muito maior que a esperada, e isso tem alguns fatores confundidores, porque a gente não pode interpretar, a princípio, que essa mortalidade se deva necessariamente à infecção de corrente sanguínea, que ela foi um evento que incidia sobre pacientes com internações complexas por outros motivos. Então, a conclusão do estudo foi que o HB apresenta agentes negativos, não fermentadores, com patógenos importantes nas ICS, e tem como microbiota multiresistente circulante, e tem essa mortalidade desproporcional esperada no estudo, que pode ser fruto de fatores confundidores.